Exatamente no dia de hoje, o dia que eu estou me encontrando com vocês através desse comentário, desse momento de reflexão espiritual pela palavra de Deus, dia de Santa Teresa, essa grande doutora da igreja, que disse assim, vejam bem, dado dia perguntaram para essa santa com os pés na terra, o que é Teresa como mulher? Teresa como mulher é uma mulher. Teresa com Deus é uma grande mulher. Mas Teresa com Deus e com o dinheiro ninguém aguenta. Que bonito uma santidade dessa forma. Alguém que é santo não é alguém que desprecia o valor, não é alguém fora da realidade, não é um louco. Alguém que é santo é alguém que sabe como Deus, em primeiro lugar, antes de criar o homem e a mulher, o criou a imagem. E a sua imagem criou todos os bens da criação, tudo isto. Olha, a natureza foi obra do Criador para que não faltasse ao ser humano a dignidade. Deus não aceita que o ser humano não tenha uma dignidade de vida. Deus não aceita que o ser humano não tenha uma casa, uma escola, uma vida. O indivíduo poderá, tendo as coisas, fazer uma opção de pobreza, mas não ser-lhe imposto a miséria e dizer é vontade de Deus, é Deus que quis isso. O indivíduo está sofrendo, está morrendo, foi a vontade de Deus. Alguém morreu na guerra, era a hora. Alguém está com fome, paciência, cuidado. Deus era pobre. Por amor de Deus, não blasfeme Deus. Alguém pode se tornar pobre. Por amor, como Jesus se tornou pobre, sendo dono de tudo, tendo tudo, se tornou mais pobre, para se unir à pobreza. Mas o ser humano precisa de uma dignidade, precisa de uma liberdade. Aí nós chegamos à sabedoria profunda da nossa vida. Aí nós chegamos na compreensão de Isaías 52:7, quando diz: como são belos aqueles que anunciam a paz, a boa nova de Deus. Como são belos aqueles que são artífices da paz, não do ódio, não da angústia. Olha agora o Papa Francisco, enquanto que ele ia de Cuba para os Estados Unidos, jornalista que não são flores que se cheira, aproveito para questionar e pôr contra a parede, ele diz, olha, um chama que tu és um Papa comunista, outro que tu és como é um antipapa. E ele disse assim, tá bom, né? Eu acho que eu sou fiel a Jesus, que em primeiro lugar agiu assim, eu sou fiel à igreja. Agora, se vocês quiserem que eu faça profissão de fé, eu creio em Deus, eu faço. Eu sou fiel. Que culpa eu tenho se a igreja ensina isso? Que culpa eu tenho se antes Jesus ensinou isso? Ele é o homem da paz. Alguém queria que ele tivesse ido para Cuba para amaldiçoar. Não, ele foi levar amor, ele fez questionamento, ele questionou as ideologias, ele questiona, ele é duro. Eu nunca vi alguém ser tão felino contra o sistema comunista, ateu, como o Papa, antes de ser Papa. Leia o que esse homem escreveu. Ele é contra também o capitalismo extremo, como em São João, um capitalismo onde o ser humano vale porque tem dinheiro. No mundo que temos hoje, em nome do dinheiro, se explora a natureza, se mata tudo, se destrua outro, se deixa outro passar fome. Isto é anticristão. Ter capital, sim. Mas o capital perde a sua função quando alguém está passando fome ou é repartido. Vocês sabem que a doutrina diz, mas o comunismo, o Papa Pio XII chegou a dizer uma verdade terrível para nós. Sabe o que é que ele disse? O comunismo veio porque os cristãos deixaram de viver sua vida de fraternidade, de justiça e de verdade. O comunismo, o mal, é fruto da ausência de cristãos. Luther King disse assim, o que me pesa hoje, o que me questiona, não é a ousadia dos perversos, dos ladrões e dos bandidos. O que me questiona é o silêncio daqueles que se dizem bom. Na nossa pátria estamos nessa situação,
porque eu e você, por causa de um prato de comida, por causa de ideologias de partidos, votamos em pessoas perversas, traidoras da pátria. Nós somos culpados, em grande parte. Bastaria que nós parássemos durante uma semana no Brasil inteirinho. Ou vocês mudam, ou nós não fazemos mais nada. Numa semana mudaria o Brasil. É que somos silenciosos. 2, 3 se comprometem e o resto não quer sujar a mão. E por isso ninguém tem que salvar o seu cargo. Como são belos os portadores da paz. Gandhi mudou a China, conseguiu a independência, a Índia conseguiu a independência da Índia sem nenhum tiro, com jejum, com paz, com oração, com vida, com abraço. Como são belos os portadores da boa nova. Mas isso eu hoje me volto para mim em primeiro lugar. Eu sou um ser humano de esperança, eu sou um ser humano de misericórdia. Como é bonito dar um mergulho na Bíblia e ver que o surgimento dos profetas bíblicos são os homens que falam e mulheres que falam de esperança nas horas do desespero. Leia Isaías, exatamente, Isaías, esse é o profeta da esperança, que na hora que o povo de Israel não tinha mais sonho nenhum, era feito lixo, escória do mundo, Isaías anunciou, coragem, Deus não se esqueceu e enviará para vocês o Salvador. Ah, querido irmão, querida irmã, como são belos os portadores da boa nova. Querido marido, você deixa a sua mulher um pouco melhor de quando você se casou com ela? Você a ergue, você a trabalha, você a torna melhor? Você, mulher, deixa um homem melhor do que encontrou? Quer um homem perfeito? Não existe homem perfeito, não existe casamento perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe. O que precisa é ter perdão, reconciliação, capacidade de crescer, de mudar, de andar. Como são belos! Nós precisamos hoje de pessoas como o Papa Francisco, que vai para a ONU, que vai para o Congresso, que vai para Cuba, que vai para os muçulmanos, que vai para o mundo e leva a paz. Meu querido irmão, agora me volto para você que está em casa. Como são belos. Você leva a boa nova de Jesus. Você é um pouco de Jesus. Você é um ser de rancor, de negatividade. Leva sua azedume, revolta, rancor. Ou você consegue ver os conflitos, trabalhá-los e levar esperança para as pessoas que dormem com você, que você chama minha querida, meu querido. Bem-aventurados os que levam a boa nova, eles são os artífices do mundo. Quanto mais o mundo é perdido, mais necessita de esperanças, de homens e de mulheres que tentam deixar esse mundo um pouco melhor do que encontrou, a partir do mundo que dorme da pessoa comigo, a partir de meu lar, do meu trabalho e do mundo. Medite, você é um ser de esperança ou é negativo? Que Deus nos abençoe e nos transforme em instrumento de paz e de vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.